Quero agora chamar você para que abra a sua Bíblia, você que aí estiver, em Êxodo, no capítulo 20, no chamado Decálogo. Êxodo, capítulo 20. Decálogo significa as 10 palavras ou os 10 mandamentos. E eu quero lembrar aquilo que diz o verso de número 14 de Êxodo, capítulo 20. É o sétimo mandamento, em que diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. Nós, brasileiros, temos uma relação um pouco complicada com a lei. Nós somos um país, como já o Daniel apresentou e agora há pouco, nós somos um país legalista. Nós somos um país com uma quantidade inumerável de leis, algumas delas que não fazem o menor sentido, algumas delas que parecem terem sido pensadas para não serem cumpridas. Nós temos uma relação, assim, tradicionalmente não tão, não tão adequada com a lei. E quando a gente pensa na lei do Senhor, geralmente a gente se aproxima desse conceito como se fosse assim algum alimento amargo, algum alimento chato, algum alimento indigesto que a gente tenha que deglutir. Não sei se você me entende. Como a gente não tem assim, é quando a gente ouve essa expressão lei do Senhor, parece que ela vem carregada de uma acepção negativa, pesada, indigesta, por definição restritiva. É essa abordagem que nós temos com a palavra de Deus, de uma tal maneira que quando a gente lê, por exemplo, no Salmo 1, que o salmista tem prazer na lei do Senhor, esse tipo de coisa parece um pouco distante para nós, não fazer muito sentido para nós nessa era em que nós estamos vivendo. Pelo menos é assim que eu vejo muita gente fazendo referência. Eu não sei se é assim para você. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que há um sentido positivo, imensamente positivo na lei de Deus. Na verdade, ela é o coração de Deus pulsando em amor por nós para nos ajudar a viver bem. E não pense você que a lei de Deus, e talvez haja algumas teologias que têm esse tipo de leitura, que a lei de Deus começou no dia que Moisés subiu lá no monte. Essa é uma linguagem, essa é uma visão bem simplista. Ali, na verdade, o que se tem é um código daquilo que é o ideal de Deus, mas a lei de Deus já está presente desde o Éden. Ou seja, já está presente quando Deus diz ao homem lá no jardim como viver, tanto no sentido positivo da palavra, quanto no sentido negativo da palavra, não sei se você me entende. Ou seja, a lei já está ali, presente, como uma expressão de um pai cuidadoso, de um Deus amoroso, que vem ajudar aquele ser humano a viver bem. Então, a lei de Deus tem essa característica positiva. E eu digo sempre que lá, por exemplo, já no Éden, você tem o sim de Deus. E o sim é imenso, é um sim abrangente, é um sim amplo. Quando Deus diz assim: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Ora, isto é absolutamente positivo, é assim, é quase que inumerável. Esse sim de Deus é de uma extensão imensa. Todas as árvores do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus está dizendo: coma isto, faz isto é bom. Então, já há esse aspecto positivo da lei de Deus lá, mas também já viu o não. O não é um limite. E Deus disse: mas da árvore. É interessante isso, né? É tão pontual esse não é? Deus diz assim: mas da árvore tal não comerás. Então,
muito importante aqui para nós nos aproximarmos desse tema é que a lei já está na criação e ela tem um sentido assim moral, ético muito importante. E se essa lei, observe, e isso é importante que você equacione bem uma teologia da criação, se essa lei já está presente lá no Éden, então ela tem um sentido não apenas permanente, mas universal, ou seja, ela é a expectativa de Deus para todo ser humano. Não é apenas algo para mim, para você, nós que estamos numa igreja tal, ou que somos herdeiros aí da fé evangélica. Não, ela é o ideal de Deus para o ser humano. Ela está nas relações criacionais de Deus. Isto é muito importante que você entenda nessa questão, porque senão nós não vamos situar adequadamente o casamento, a relação homem-mulher, nesse contexto, entende? Nós já teremos um problema aí de ponto de partida. Quando os intérpretes falam de Êxodo 20, eles dizem que há duas partes, e alguns até dizem há duas tábuas. Eu não tenho nenhum problema em fazer referência às duas tábuas. Seria então os 4 primeiros mandamentos, não é? Que vão aí do verso 1 até o verso de número 11, não é? Então você tem os 4 primeiros mandamentos, e você teria então os 6 últimos mandamentos, que estão aí do verso 12 até o verso 17. Os primeiros remetendo para as nossas relações mais imediatas com Deus, e os últimos remetendo para as nossas relações mais com o próximo. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é: não tente separar essas duas tábuas, elas não podem ser separadas. As duas se vinculam. Elas são importantes. A primeira oferece o fundamento para a segunda, e a segunda oferece a evidência para a primeira. E então não tente separar aí essas tábuas, como se elas pudessem sofrer assim uma cisão, uma ruptura, e você então pudesse dizer, aqui você tem isto e separado, e como se elas não tivessem uma relação lógica e também ética imensamente, uma vinculação lógica e ética muito importante. Isso significa para nós que o cristianismo não faz ruptura entre espiritualidade e moral. O cristianismo não faz uma ruptura entre religião e moral. Ou seja, no cristianismo, o temor de Deus, a forma como eu me relaciono com Deus, tem direta implicação na maneira como que eu lido com o Tiago, ou com o Rubem e o Vinícius. Essas coisas estão inteiramente relacionadas, eu não posso separá-las, ou seja, eu preciso entender que e a maneira como eu me relaciono com esses meus 3 irmãos aqui mais perto de mim, ela também reflete a maneira como eu me coloco diante de Deus. Isso é muito importante. Ora, vamos trazer isso agora para o nosso terreno aqui, que é o campo do matrimônio, da vida sexual. Vamos pensar agora, vamos voltar aí, vamos pensar um pouco, vamos voltar para o tempo da era antes de Cristo. Pessoal, a vida sexual do mundo greco-romano, eu diria até nos tempos do Novo Testamento, era um caos sem lei. Observa isso. Penso que o pastor Augusto Nicodemos falou um pouco sobre isso ontem. Ou seja, alguém analisando aquele tempo escreveu o seguinte: época em que a vergonha parecia ter sumido da terra. Exatamente com essas palavras. De fato, na Grécia não havia qualquer vergonha nas relações antes do casamento ou fora dele. E os romanos, mais tarde, aprenderam com os gregos a quem eles haviam conquistado. Então, do Palácio dos Reis, lá em Roma,
até as populações mais pobres, a imoralidade desnaturada, ela graçava. Ou seja, por exemplo, lá no palácio, falei do palácio agora, o imperador chamado Calígula vivia uma relação conhecida, pública, de incesto, incesto habitual com a sua irmã Drusila. Também, quando fala de Nero, por exemplo, Nero nem sequer poupou a sua própria mãe, Agripina, e os próprios escritores pagãos contemporâneos com o Novo Testamento, escrevem enojados consigo mesmo. Então, era este o contexto no qual o cristianismo emerge, o cristianismo chega, o cristianismo vem trazendo a sua fé, o evangelho e a lei, o Antigo e o Novo Testamento. Agora vamos pensar um pouco o contexto em que nós estamos vivendo, você está vivendo, a sua geração está crescendo aí, você jovem. Vamos pensar um pouco sobre isso. O mundo está mudando neste ponto. Como é que a nossa sociedade pensa o adultério? Vamos ser bem francos aqui, vamos ser honestos. A nossa sociedade, ela tende a considerar o adultério apenas como uma inofensiva falha moral, entende? E não como uma violação da lei de Deus, e não como algo que ofende a Deus. E eu diria mais, se eu pego, por exemplo, eu gosto de história de família, eu gosto de estudar a história da minha família, e é muito interessante, se você pega as nossas ancestralidades, os nossos ancestrais, mesmo antes, o adultério masculino era visto com parcialidade. Aquela era uma sociedade altamente parcial, machista. Então, os reis portugueses, talvez com uma ou duas exceções, desde Dom Afonso Henriques até, por exemplo, Dom Dinis, tinham suas várias concubinas, várias mulheres, os grandes nobres de Portugal. No Brasil, a mesma coisa. Quer dizer, a minha família está no Brasil desde 1535, o primeiro homem que chegou aqui já chegou com a sua concubina. Então preste atenção, mesmo antes, o adultério era visto com parcialidade. E hoje? Eu estou falando do adultério masculino, particularmente. E hoje nós temos as chamadas relações abertas. Nós temos, por exemplo, nas empresas, a terceirização, não é? Hoje se terceiriza, não é? As coisas aqui, não é? Em São José dos Campos, nós vivemos uma cidade industrial, aqui se tem as empresas que são terceirizadas. Ou seja, e isso define a presença de um terceiro dentro das relações empresariais. E nós estamos trazendo para o contexto do casamento essa ideia de terceirização igualzinha. Ou seja, os adolescentes, eu não sei como é hoje, mas há algum tempo atrás os adolescentes usavam a expressão ficar com. Ainda existe essa expressão? Tiago? Existe? Ok. Ficar com, ok. A mentalidade é a seguinte, a mentalidade que é mundana, e eu diria até diabólica, de que você pode ter envolvimento íntimo e até físico sem qualquer responsabilidade, sem qualquer apreço ao outro, você pode chegar ali e simplesmente se colocar ali numa relação sexual sem responsabilidade, e nisso você tem grandemente, vamos aqui admitir, o papel da mídia, que, aliás, vou dizer uma coisa, após a Segunda Guerra, a nossa cultura brasileira é inteiramente moldada pela mídia. Essa que é a grande questão. Não é? Antes da guerra, nós ainda tínhamos rádio, mas o rádio não tinha esse peso. Agora, a partir da Segunda Guerra, já os sociólogos brasileiros estão certos. É a mídia que está moldando a nossa cultura, está moldando você. Não se iluda, está nos moldando. Nós temos o papel da mídia, o papel da pornografia, que alguém já falou, o Vini falou ontem. Nós temos o papel da crise da família.
Um pregador metodista norte-americano chamado Charles Arlen, ele escreveu algo interessante. Ele disse assim, ele era um conselheiro, um pastor e conselheiro. Ele disse: passe comigo algumas horas no gabinete pastoral de uma igreja central de uma grande cidade qualquer. Ouça as minhas palestras, ouça os meus contatos telefônicos, leia a minha correspondência, converse com aqueles que me procuram pessoalmente. Você também se convencerá de que cerca de 50% da miséria humana é causada pela desconsideração, ele diz mais, pela desobediência a este mandamento. O Senhor Deus diz, pensando no meu bem, no seu bem, no bem de todos nós aqui, um Deus amoroso, porque às vezes esse é outro problema nosso, né? Nós não conseguimos conciliar na nossa mentalidade moderna, eu diria até que algumas teologias muito ruins não conseguem, né? Não conseguem conciliar um Deus justo com um Deus amoroso. Eu vou dizer uma coisa para você, pare de imaginar que se alguém não é justo, é amoroso. Isso é estúpido, pelo amor de Deus. O que é isso? Ou seja, como é que nós vamos imaginar que alguém pode amar e não ser justo? Espera aí, isso é um absurdo. Onde nós estamos indo com essa mentalidade? Eu tenho visto aí alguns de vez em quando me mandam algumas dessas mensagens desses, como chamam esses caras novos agora, esses pregadores, dos coaches, né? Esses pregadores tipo coach, dizendo, se Deus é amoroso, Deus não pode ser justo. Que coisa absurda é essa? O que é isso? Preste atenção onde nós estamos chegando. Isso aí é simplesmente dizer que ser justo não é uma expressão de amor. Pelo amor de Deus, vamos tomar isso em consideração, tomar essa referência para nós, de que se Deus é justo, Deus é amoroso, se Ele é amoroso, Ele precisa ser justo. Essas coisas não podem ser divorciadas. Isso é importante. E aí, nós precisamos lembrar que se Deus pensou esse mandamento para nós, Ele está nos pensando em nosso bem. O adultério, como a gente sabe, é a violação do voto de fidelidade conjugal. Qualquer atividade extraconjugal é adultério. Jesus é diferente, pelo menos do ponto de vista da especificidade do termo, é diferente da fornicação, mas Jesus vai um pouco além e ele diz que abrigar no coração a lascívia, mesmo que ela não frutifique num ato, equivale a cometer pecado. Você deve estar lembrado que Jesus diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, os versos 27 a 28, né? Jesus vai dizer isso com bastante clareza, Mateus 5, de 27 a 28. Ouviste os que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu sei que, às vezes, alguns pensamentos penetram a nossa mente sem que nós possamos impedir, mas transformar esse pensamento em lascívia e conservá-lo na mente, deleitar-se secretamente nele, incorporá-lo à nossa alma, absolutamente, isto é algo que nós somos inteiramente ativos e responsáveis.
Alguém disse, né, você não pode às vezes impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho sobre a sua cabeça, não é isso? Então, qual é a tragédia dessa questão? Qualquer um que tenha um pouco de consciência terá sentimento de culpa se violar esta lei, não é? Davi é um exemplo disto. Davi disse no Salmo 51, no verso 3, quando ele confessa ao Senhor o seu pecado, e nesse caso ele era um pecado mentira, que gerou depois conspiração, que gerou adultério, que depois gerou homicídio, porque o pecado é como um coelho, tem muitos filhos, não é? Faz uma ninhada, não é? Isso vai se multiplicando assim. E aí o que acontece? O salmista Davi diz aí no capítulo 51, verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O meu pecado está sempre diante de mim. Não se esqueça disso, que Deus pensou para o nosso bem, isso foi assunto da nossa primeira palavra, quando Jesus diz, por isso deixará o homem, o primeiro verbo é deixar, deixará o homem o seu pai e sua mãe. O segundo verbo é se unir, e se unirá a sua mulher. Se unir é o segundo verbo, unir-se. E se unirá a sua mulher. O terceiro verbo é tornar, deixar, unir, tornar. Sem esses três verbos não se tem casamento, não é? E aí você observa, e se tornarão ambos, os dois, uma só carne. Não preciso nem dizer que quando nós não levamos isso em consideração, há muito sofrimento. Resulta em muitos erros. Por vezes, filhos que nós não planejamos, que podem ser bênçãos. Aliás, Salomão é fruto assim, de uma relação como esta. Mas filhos, às vezes, nem sempre você tem a felicidade de poder oferecer ao filho um suporte. Filhos, abortos. Um outro problema do adultério é que ele mina a base da confiança. E eu falava ontem à tarde, nós falávamos na nossa conversa, é que o capital dos relacionamentos, do casamento, gente, é confiança. É a confiança. Ou seja, é isso que traz assim, que soleniza, que tranquiliza, que faz com que as relações adquiram maturidade, adquiram um estágio prazeroso, é a confiança. O adultério envolve outras pessoas. O adultério não é aquele tipo de pecado que você pode dizer assim, isso é apenas problema meu. Aliás, eu nem sei se existe algum pecado que a gente possa dizer, isso é apenas problema meu. Não é? Aí você diz, mas tem a lascívia. A lascívia não está envolvendo ninguém. Você que pensa, você que acha. Na lascívia, o corpo do outro, muitas vezes, é tomado como pensamento, forma meramente instrumental. Isto é o ponto. O outro é tomado apenas como ideia de uso, entende? Ideia de uso e desuso. Ou seja, então, observe, no adultério, você está se determinando a não viver a plenitude do casamento. Geralmente, o casamento tem 3 fases. Geralmente. A primeira fase do casamento chama-se deslumbramento, eventualmente chamada de paixão, também chamado, assim, grosso modo, de lua de mel, não é? É o deslumbramento, você está deslumbrado, e quando você está deslumbrado, você está vendo no outro muito mais o que você está querendo ver do que a realidade, não é? O Caruso disse que as pessoas são como icebergs.
Você sabe o que é um iceberg, né? Aquela montanha de gelo que se ergue no oceano. As pessoas são como icebergs. Você só vê a ponta e você se casa com a ponta. Não é verdade? Então vamos lá. Na paixão, você só vê o outro como você quer ver. Não se iluda. E o ponto é que esse deslumbramento ele tem o seu tempo. E aí tem depois um segundo momento que ele é importante, o deslumbramento também é importante, ele tem o seu papel, eu não vou ter condições de desenvolver aqui, que a gente não tem tempo, esse cronômetro está dizendo para eu parar daqui a pouco, mas o ponto é, no deslumbramento tem um papel importante, mas tem a segunda fase, que é o descobrimento, não sei se você já ouviu falar, é também chamado popularmente de lua de fel. Ok. Para alguns vem no final do primeiro ano, para outros vem no final do segundo ano, para outros vem no terceiro, para outros vem mais tardio. Mas é raro não chegar a esse momento. Geralmente ou vai parar na polícia, ou vai parar no vizinho, ou vai parar na sogra e no sogro, ou vai parar no gabinete do pastor, ou do terapeuta tal, do terapeuta lá, ou geralmente os casais às vezes passam os apuros sozinhos, não sabem nem como resolver na situação, ficam com vergonha e pronto. Fica um negócio, fica feio, fica ruim, não é? É a fase do descobrimento, mas ela é importante. Porque ela traz a gente essa clareza, esse olhar mais óbvio, né? Mais realista. E eu estou casado com minha patroa já faz algum tempo, e eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor fase do casamento é a terceira. É a melhor de todas. Cara, se você não chegou nessa fase, é a melhor. Pode ter certeza. Que é a fase desse aprimoramento. Quem consegue chegar lá, conseguiu resolver bem a fase do deslumbramento, conseguiu sobreviver à fase da lua de fel. Agora você chegou lá, é bom esse negócio, porque puxa vida, é um outro momento, gente. É um momento muito mais maduro, muito mais realista, muito mais leve, muito mais verdadeiro, muito mais autêntico, muito menos cheio de aparências, entende? É muito bom. E se a gente tem uma pessoa do lado que é cristã como a gente, é um momento excepcional, a gente quer sair juntos. Ontem eu saí daqui, o que você acha que eu saí daqui? Eu saí daqui ontem, eu fui tomar sorvete com minha esposa, que eu não sou bobo. Não é verdade? Então, é isso que você tem que fazer, curtir esse tempo. Mas se você, presta atenção, se você não consegue investir no seu casamento, nos primeiros momentos da sua vida e entender que você vai passar por um tempo assim, seu casamento vai naufragar. Com certeza. Bem, o ponto não vai dar mesmo. Então, vamos lá, vou terminar esse negócio. Vamos abrir aqui Hebreus 13:4, quando a palavra de Deus diz para nós que Deus ele honra o leito sem mácula. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Pessoal, vocês já perceberam, minha palavra vai ficar quase pela metade. Mas o ponto é esse mesmo. Vamos lá. Deus está à procura de leitos limpos, puros. A palavra puro pode descrever algo que pode suportar o julgamento da luz do sol. Mesmo ao ser levantado diante da luz solar, não revela qualquer falha ou defeito. E aqui nós temos um quadro vívido. Nos bazares do Oriente, as lojas eram pequenas, eram escuras e com muitas sombras. E um artigo, tal qual uma peça de louça, de vidro ou de tecido, talvez parecesse muito bom nos recintos mal iluminados da barraca do negociante, mas o comprador sábio levava para fora, a fim de levantar aquela peça, submeter ao julgamento da luz do sol, e muitas vezes os raios claros do sol
revelariam falhas e defeitos que nunca teriam sido notados à sombra da loja. Ei, jovem, ei, você que está aí me ouvindo através desse monitor aí em sua casa, não sei onde você está. Deus está à procura de homens e mulheres que não têm nada escondido nas sombras, nada que espreita por baixo da superfície. É com este propósito, entre outras coisas, que Ele, para o nosso bem, nos ordena: não adulterarás. Isto é bom. Deus não está sendo contra você. Deus é seu amigo. Deus é bom quando diz isto. Isso é uma palavra doce. Isso é uma palavra de um pai amoroso. Agora vai lá. Pode ser que você já tenha tropeçado muitas vezes nesse mandamento, você tem falhado, ou quem sabe nesse exato momento essa palavra encontra você vivendo essa contradição, esse pecado. Eu queria fazer um chamado para você. Esse é o momento que você puder, eu queria chamar você para olhar para Jesus, olhar para a pessoa de Cristo. Ele é inteiramente santo. Ele é inteiramente sagrado. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é puro e sem mácula. Ele é exatamente essa peça que pode ser exposta à luz do sol. Você olhasse para Jesus e pedisse a Jesus o perdão dos seus pecados, e você pudesse confiar e dizer: Senhor Jesus, eu sou impuro, mas o Senhor é a pureza perfeita. Protege-me nessa hora com a tua justiça. Seja meu escudo, minha defesa. Venha Jesus Cristo, ou vá a Jesus Cristo nessa hora. Quem sabe na manhã de hoje você precisa fazer isto. Nesse exato momento você precisa fazer isto. Vá a Jesus e peça graça e força para seguir adiante e para consolidar, se for o seu caso, uma relação com outro sexo. Eu nem chamo de um sexo oposto, não, porque é um sexo muito bom, é muito favorável. É só o outro. Tá bom? Ok. É muito bom, sim. Só o outro. E aí, para você ter uma relação com o outro sexo mais digna, mais nobre, mais pura e consolidar um casamento com a graça do Senhor, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos aqui presentes. Muito obrigado. Desculpa pela hora, passei um pouquinho. Excelente, Gilson. Gostaria de chamar você para vir aqui sentar ao meu lado. Traz o livro aí, por gentileza, também. E vamos conversar sobre esses pontos que você levantou na sua palavra. Chegaram bastante perguntas aqui. Epa! Não respondo pergunta cabeluda. Eu mesmo fiz notas aqui do sermão do Gilson, como pessoas são como icebergs, o pecado é como coelho, tem vários filhos, ou seja, tem sempre muita coisa boa que a gente aprende com o Gilson. Vamos começar, então, para a gente não perder tempo aqui, Gilson. Pois não. Você citou a cultura greco-romana e ficou claro que a imoralidade sexual já era uma realidade daquela cultura. Com certeza. Isso significa, então, que a nova moral atual, ou a revolução que tanto se fala sexual dos nossos dias, nada mais é que uma moral empoeirada do passado? Não há nada de novo nisso? Nós estamos num retrocesso, não no avanço? Sob um aspecto, é exatamente isso que você falou. Ela não é nada original, ela é Algumas sociedades foram inteiramente assim moldadas por essa cultura. Muitos dessas coisas que a gente hoje coloca a mão na boca e fica, puxa, nós cristãos, que é isso? Como é que pode? Isso já aconteceu, não é novo debaixo do sol. Esse tipo de realidade já esteve presente outras vezes, em alguns casos, inclusive de maneira mais grosseira e mais rude. De fato, sob um aspecto, não é novidade alguma. Agora, por outro lado, Tiago, hoje nós vivemos uma cultura global. Uhum. E esse é um ponto. Ou seja, nós estamos hoje num mundo globalizado, altamente midiático. Nós vivemos uma conectividade que antes as pessoas não tinham. Então, vamos lá.
o nível de introdução, de informação, no sentido positivo da palavra, como também negativo, é sem precedentes. Então, vamos dizer assim, o pecado como tal, nessa nova moral, não tem nada de nova, mas em termos, eu diria assim, dos ingredientes do contexto, há variáveis significativas. Uma delas é um menino, por exemplo, de 5 anos, que já tem um manejo, aliás, as crianças, não sei os seus filhos, as crianças têm um manejo dessas tecnologias Celular. muito, muito absurdas, né? Eles têm uma de celular, eles são fantásticos nisso, Sim. mais do que nós, pelo menos mais do que eu, não sei você é outro cara, mas, ou seja, então, o manejo das crianças hoje é absurdo, né, na Sim. internet. E aí um menino de 5 anos é capaz de fazer ali, escrever e, de repente, a digitar e acessar um site pornográfico, por exemplo, não é? Um site do movimento LGBT, um site, enfim, de pornografia mesmo, né? Então, hoje, se pensarmos na moral greco-romana e de outros contextos, não tem nada de diferente. Talvez o que era anteriormente questões, vamos dizer assim, muito mais localizadas, hoje vai se tornando global e mais esse elemento da conectividade, eu acho que me introduz um fato novo, porque a mídia e a conectividade que nós estabelecemos hoje, ela tem um poder de moldar a nossa cultura que talvez outras sociedades não tiveram antes, entende? Então, aí nós poderemos dizer, isso parece que tem uma característica exponencial que faz alguma diferença, mais do ponto de vista contextual, não do ponto de vista do conteúdo em si mesmo, porque ele não é original, não. É muito velho, aliás, como você bem colocou. Ok. No leito imaculado, o que seria errado na prática sexual do casal? Qual a liberdade que o casal teria para não manchar o leito? É uma boa pergunta, né? É uma pergunta inquietante, não é? Deixaram essa para mim, foi? Ok, entendi. Tá bem. Vou dizer assim, vamos lá. O dia que você começar a um relacionamento com uma pessoa, e a palavra de Deus recomenda que você comece no Senhor, e você for conversar sobre como vai ser a vida conjugal, vocês precisam conversar sobre isso. Este é o primeiro passo. Vocês precisam conversar sobre essas questões. O fato é que muitos rapazes, e eu posso dizer que eu sou um pouco vítima disso, isso parece refletir um pouco a minha história. Muitos rapazes vão para a vida conjugal e eles vão com aquelas ideias que eles aprenderam, vamos dizer assim, no banheiro da escola. Tá entendendo? E aí vão para o casamento e não têm a menor ideia de que aquelas meninas têm uma outra formação e, às vezes, um outro tipo de sensibilidade para lidar com essas questões. Então, a primeira coisa é que vocês sintonizem, porque, às vezes, você vai para o casamento com a expectativa de que a sua parceira terá o mesmo nível de sintonia com você nessas questões, e ela às vezes imagina que para fazer o sexo, ela precisa fazer o quê? Ela precisa se cobrir. Hoje eu acho que isso não existe mais, mas vamos lá. Vamos supor que exista, não é? Alguma moça que vai se cobrir ali e ficar debaixo do lençol e fazer no ato sexual apenas a posição do missionário, ok? E a posição tradicionalmente, ok. E isso é o que ela imagina. E aí vai aquele rapaz para lá e ele imagina que ele pode ter com a esposa todos os tipos de posições, porque ele leu lá no Kama Sutra, não é? Todas aquelas posições, as mais originais possíveis, e isso simplesmente já na lua de mel é um grande problema.
Então, eu diria assim, que o primeiro ponto, antes de nós pensarmos aí em detalhes, em estabelecer uma manualística sobre o que fazer no casamento ou não, o que nós precisamos, gente, é exatamente um tipo de comunicação que rompa esses tabus. E aí, vamos lá, rapaz, esse é um problema. Porque provavelmente você não vai chegar no seu pai. Como é que os pais introduziam os rapazes? Pegavam os rapazes, davam para a prostituta ir e começar a ensinar o rapaz a fazer sexo. E as moças não tinham com quem conversar esse assunto, não é? As moças falavam que é a cegonha, que é isso, que não sei aquilo, aquela outro. E aí, agora chega esse casal, nessa assintonia de sentimentos e informações, sem terem se aconselhado, sem terem conversado. Então, olha, primeira coisa, é preciso abrir um canal de comunicação. É claro, isso não pode ser uma coisa precoce, isso não pode ser uma coisa precipitada, isso não pode ser uma coisa imatura. Isso precisa ser exatamente quando o relacionamento tiver evoluído, especialmente se já tiver um anel de noivado no dedo direito, não é? Aí você conversa um pouco mais, ou até um pouco antes, quem sabe, mas é preciso abrir um canal de comunicação nessa questão, Uhum. né? A segunda coisa é preciso que, se você puder, eu diria assim, nesse período de preparação conjugal, você busque bons conselheiros e boas leituras. Alguém deve estar esperando aqui desse público que está aqui são todos jovens, estão assim com a orelha em pé. E eles estão esperando assim, será que o pastor Gilson vai responder se essa moça deve, por exemplo, fazer o sexo oral comigo, fazer sexo anal, essas coisas? Eu estou sendo muito verdadeiro. Eu não vou fazer isso aqui. Ok, para sua decepção. O ponto é muito simples, porque eu penso que esse é o tipo de assunto que a gente não deve trivializar, entendeu, Tiago? A gente não deve chegar aqui e tornar isso de uma maneira trivial e marcar aí sim, sim, não, não. Você deve fazer boas leituras nisso. Eu não sei o que está aí em termos de. Eu tenho os livros que eu recomendo para os meus aconselhandos, mas eu não sei se o Tiago saberia dizer, o Tiago Santos ou você, Tiago Guerra, mas o ponto é, quando eu casei, eu precisei ler o Ato Conjugal, da editora Betânia, um clássico, não é? Hoje está ultrapassado, Vinícius já até riu. Ok, talvez esteja ultrapassado, mas o ponto é, nós precisamos ler sobre isto. Nós precisamos pegar uma literatura e ler, cara. E aí, eu acho que você que vai se casar, você precisa aconselhar-se, buscar uma literatura sobre isto, que possa ser assim, você fazer a sua sexualidade da maneira plena, de uma maneira bíblica, deleitar-se, o casal pode se deleitar. Então, eu penso que e de início, é preciso sintonizar as expectativas, sintonizar os pensamentos, sintonizar aí os valores nesse aspecto, porque, infelizmente, muita gente tem ido para a lua de mel sem essa compreensão, sem esse trabalho de casa bem feito. Então, não, eu não vou chegar aqui, não vou entrar em detalhes sobre essas questões, porque eu acho que isso aí é preciso que a gente faça isso muito mais com um trabalho pedagógico e não superficial, entendeu, Sim, Tiago? Tá sim. bom? Ótimo. Decepcionei vocês, imagino. Sim. Sim, eu sei. Eh, se serve aí de testemunho, eu Por mesmo favor. sou, fruto de uma boa conversa que um homem teve comigo antes da minha lua de mel. E Sim. eu não esperava essa conversa. E, esse homem se aproximou de mim e falou: "Ó, deixa eu falar com você", não sei se alguém já falou, né, sobre essas questões mais práticas, conselhos bíblicos sobre isso. E esses conselhos dele, assim, foram muito proveitosos para mim, né, porque normalmente a gente não tem esses conselhos, a gente entra no casamento realmente, né, Sim, inclusive na área sexual, e falta homens com postura de homens para chegar e falar: "Deixa eu bater um papo com você", isso. né. Às vezes o pai não vai fazer, às vezes o pastor não faz, mas às vezes um bom amigo cristão pode fazer, ou alguém da Sim. comunidade. Tiago, lá no aconselhamento conjugal, assim, quando eu falo assim: "Fulano,
Você precisa de usar um remédio aí nessa sua virilha, você está aí com esse fungo na virilha, você está com isso. Essas coisas todas eu preciso ensinar, eu preciso falar, gente. Essa que é a grande verdade. Aí ficam rindo aqui, tá vendo? Essa que é a grande realidade. No casamento, a gente precisa falar essas coisas. E Sim. sabe, você falou do conselheiro conjugal que te ajudou, ou mesmo que foi um amigo, não é? O pastor que me aconselhou, e não foram grandes sessões, não, foram pouquíssimas. Uhum. Mas ele me disse uma coisa muito importante que eu queria dizer para você, rapaz, que está aí me ouvindo. Ele disse assim: Gilson, se você lidar com uma mulher igual você lida com um homem, o seu casamento está fadado ao fracasso. Prestou atenção? Cara, isso me ajudou muito, Uhum. porque eu tenho descoberto que se há uma coisa que é ao mesmo tempo parecida com o homem, mas tem hora que não tem nada parecido, é a mulher, cara. Uhum. Ou seja, as mulheres não podem ser tratadas por você, rapaz, como você trata o seu colega, como você trata o seu amigo. É um ser diferente. Sim. Entende? E eu percebo que muitos meninos, muitos jovens hoje, mesmo em nossas igrejas, os pais não estão dizendo isso para eles. Ou seja, eles chegam sem qualquer traquejo para lidar com as meninas e lidam com as meninas como se estivesse lidando com os colegas na escola, cara, com a mesma linguagem, com o mesmo tipo de postura. E nós, homens, o negócio é um pouquinho diferente, viu? É diferente, tá? E Gilson mencionou sobre livros. Você pode ler Quando Pecadores Dizem Sim, da Isso, eu Fiel, recomendei esse, é. Casamento do Tim Keller, também pela Edições Vida Nova, o Fidelidade do Douglas Wilson, pela Puritanos, aborda uma questão mais prática, Exatamente. né? Nada como um pastor mais novo e reciclado, tá vendo? É isso. Então É. tem um bom material aí já no assunto. Então. Vamos lá. Bom, você mencionou sobre Jesus, o Sermão do Monte, falando de adultério, Sim. não é? Do olhar ali com lascívia. Isso significa que o adultério não depende, então, do intercurso sexual, de acordo com as palavras de Jesus? Por exemplo, se a gente vê filmes e séries e o homem casado, no caso, lida com a lascívia ali, com o olhar impuro, com o desejo impuro, ele está adulterando de fato contra a esposa? E já emendando uma segunda pergunta que chegou como lidar com a tristeza e a culpa daquele que sofreu o adultério, ou da pessoa que sofreu o adultério? Ela já perdoou, né? Tá junto ainda com o cônjuge, mas ainda carrega essa tristeza constante. Como lidar com isso? Então são duas perguntas dentro do mesmo tema. E são duas perguntas excelentes, não é? A primeira coisa, assim, a palavra de Deus diz que Jesus vai dizer no seu diálogo com os fariseus acerca dos seus discípulos que é o coração a fonte de todo o mal e é o coração de onde brota o pecado. Então, em rigor, o pecado se define no coração. Então, se Jesus vai dizer, se eu olho para uma mulher com intenção impura, isso já significa que, do ponto de vista do coração, o leito já está corrompido. Isso já é pecado, com certeza. Mas há claramente uma diferença entre esse desejo, e isso já fica claro em outras situações, entre esse desejo enquanto uma dimensão das minhas intenções, dos meus pensamentos, o que já é grave, e o rigor com que isto é descrito quando se torna realidade. Isto, a lei, e aí, se nós pudermos fazer uma leitura do Antigo Testamento, mesmo Jesus Cristo aqui vai falar com a severidade, não é? Tira o teu olho, corta a tua mão. Ele não está dizendo isso como pensar o Cramner e Orígenes, né? Para a gente fazer isso literalmente, mas ele está dizendo para a gente tomar medidas drásticas, não é? Ou seja, que isso tem que ser algo drástico, sério. Então vamos lá. Não, há uma diferença nesse aspecto, ok? Enquanto isso está no meu coração, é óbvio, isso está ofendendo a Deus, isso é grave,
mas isso não está, pelo menos, trazendo, do ponto de vista da concretude, mais ninguém. Do ponto de vista das relações, nenhuma família, nenhuma outra pessoa. Então, eu diria assim, eu tenho esse entendimento que há, claro, hierarquias, né, na complexidade dessas questões, do ponto de vista da ética. Do ponto de vista da ética, eu sou um hierárquico, né? Então, vamos lá. Eu estou tentando dizer que, sim, é uma diferença se alguém chega lá e ele olha para aquela meretriz e ele já pecou. É óbvio, isso é imensamente grave. Isso é pecado, isso já rompeu a linha da santidade, isso já é ofensivo, isto é algo suficiente para ter levado Jesus Cristo à cruz. Esse pecado no seu coração já crucificou Jesus Cristo, ok? Ponto. Mas é diferente de você chegar e viver uma vida dissoluta e ir por aí e praticando sexo e sendo infiel e adúltero e promíscuo e isso tudo, ok? A segunda pergunta só me ajuda. De quem foi traído, né, permanece, perdoou, mas lida constantemente com essa tristeza, com um sentimento ruim ainda no coração da pessoa. Como lidar com isso? Rapaz, uma coisa é assim, eu tenho aprendido em aconselhamento, né, Tiago, acho que deve ser a sua experiência, que há uma diferença entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu sinto. Há uma diferença entre aquilo que eu sei que eu preciso atingir e, e ainda a forma como eu luto com aquilo. Uhum. Então, sim, o pecado de adultério, de infidelidade, produz um efeito muito triste. Muitas vezes a confiança é minada. Muitas vezes aquela... E vamos lá, isso também varia muito de personalidades. Uhum. Porque há pessoas que elas são capazes de superar uma determinada infidelidade do cônjuge com um pouco mais de rapidez, com graça de Deus, elas conseguem tratar isto, elas conseguem retomar o relacionamento a um ponto de vista mais, a um ponto mais funcional, a um ponto melhor, mais prazeroso. Mas existem pessoas que elas são mais lentas Uhum. nisso aí. O sofrimento para elas conserva uma certa latência, não sei se você me entende. Uhum. Elas têm lutos mais demorados, elas têm uma... E quando elas, especialmente moças, isso é muito comum, eu tenho visto, quando elas são senhoras, jovens senhoras, quando experimentam, às vezes, a situação do adultério, isto atinge muito vitalmente o senso de identidade delas. Não sei se você está me entendendo. Uhum. O senso de valor, o senso de identidade. Não é, e eu falo isso para os homens, que isso tem uma característica um pouquinho diferente, geralmente para os rapazes, porque nada mais barato do que o esperma masculino. Ok? O ser humano masculino tem orgasmos enquanto puder, não é? As mulheres não, elas têm uma outra dimensão com o sexo. Elas têm, inclusive, óvulos em números limitados. Então vamos lá. O que acontece para algumas mulheres, quando elas são traídas, isto atinge o âmago da identidade delas. Uhum. É como se, no final das contas, elas não fossem o que elas deveriam ser. Então, eu diria que se isto é o seu caso, eu diria que isso não é como o Daniel disse na palavra dele hoje cedo, isso não se resolve só com frase de efeito, com atitudes clichês, com um manualzinho de autoajuda. É preciso um trabalho, às vezes, um pouco paciente. Uhum. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é importante que as mulheres mais experientes ensinem as mais novas. O apóstolo recomenda isso a Tito, que, Uhum. aliás, estava em Creta, que, aliás, era uma ilha terrível. Não Uhum. é? Então, vamos lá.
Aí é tão bom, não estou falando mulheres necessariamente mais velhas, porque existem mulheres mais velhas que a única diferença delas para as mais novas é que elas sofrem artrite e elas sofrem de reumatismo. Porque, elas não são capazes de oferecer um conselho às mais novas. Essa que é a grande realidade. Mas existem mulheres mais experientes que podem ajudar. E aí, se você, moça, passou por isso, quem sabe é tempo de você procurar alguém para ajudar, para você não ficar nesse conflito solitário, entende? Para você não ficar nessa angústia solitária, buscar alguém na sua confiança, na sua igreja, em que você possa orar com você. E aí mais, esse é o ponto. Em algum momento, se o seu esposo já retomou ali a vida com você, já retomou a vivência com você, eh, e você já pediu perdão e você não consegue perdoar, então agora é você e Deus que está precisando lidar. Você vai precisar colocar esse assunto diante de Deus. E pode ser que não seja rápido, mas ainda assim é seu. E isso exige que você busque graça, busque ajuda para livrar-se desse fardo, para livrar-se disso, porque senão pode ser também para você um desafio de que você não perdoa, de que você não consegue lidar com isso de maneira nenhuma, entende? E aí você está aí já vivendo uma dificuldade que é inteiramente sua. Mas sim, eu não diria é algo rápido nem algo fácil. É algo que vai ter o seu tempo, provavelmente vai precisar contar com graça de Deus. Algumas pessoas lidam mais facilmente com isso, outras pessoas lidam com isso com muito mais dificuldade, tá? Excelente. Nós temos a Ana Carolina, que tem uma pergunta para o Gilson. Pode falar, Ana. Vai lá, Ana Carolina. Ei, Bom dia a todos. Pastor, minha pergunta é a seguinte. Na verdade, eu tenho duas, mas eu vou tentar ser breve. A questão do adultério em si, ele é uma porta, né, de algo que ainda assim é permitido para você se separar. Eu encontrei algumas contradições com relação a isso em alguns pregadores e eu confesso que até hoje eu tenho uma dúvida se isso é um argumento, né, em que de fato o Senhor ainda permite o divórcio nesse caso. Uma outra dúvida que eu tenho seria com relação a essa questão também, porque assim, é muito comum a gente ver, não só dentro da igreja, né, pessoas que têm problema com isso, assim como também é no mundo. E isso é muito desestimulante, muito desanimador para todos nós. Eu já ouvi muitos conselhos de pessoas que tiveram seu casamento restaurado com relação a isso, mas que muitas vezes nos aconselham falando assim, infelizmente você não tem um domínio sobre isso é muito normal, isso é muito comum. Então a minha pergunta é, como que nós podemos, pastor, nos munir? Como é que a gente pode conseguir combater esse tipo de desânimo, esse tipo de argumento, né? Todas essas falas que vêm contra nós, tentando relativizar e normativizar a questão do adultério, que muitas vezes desanimam mesmo e faz a gente repensar se vale a pena casar, se ainda existe, né, essa esperança de encontrar em alguém que se preocupe com essa questão da fidelidade no casamento. Obrigada. Ana, suas duas perguntas são perguntas assim fabulosas, muito boas, eh, porém enciclopédicas, eu diria, do ponto de vista da resposta. Por quê? A questão do divórcio, particularmente, a gente precisaria de bastante tempo para tratar isto, para que a gente não caia numa superficialidade. O tipo de orientação que eu tenho oferecido em nossa igreja, eu tenho vivido situações as mais difíceis. Ano passado, por exemplo, tive que ajudar uma família, a esposa, uma filha a sair de casa, passar a noite em hotel, sem que o marido soubesse. Já vivi situações assim que eu não teria nem como descrever para você, Ana, as situações as mais delicadas que a gente tem vivido, que a gente tenha passado como pastor. Mas o trabalho que eu geralmente faço, e a gente orienta a nossa igreja a fazer, eu não vou tratar das questões do divórcio, porque isso demandaria um trabalho exegético e paciente aqui, inclusive para eu expor as escolas que a gente tem aí no meio do protestantismo sobre essa questão, tá bem? Ah, mas a minha posição, basicamente, é o que eu faço como pastor
não é ficar buscando assim, isso é causa, isso dá licença para divórcio, isso não dá licença para divórcio, isso dá permissão para divórcio, isso não dá. Eu não faço isso. O que eu faço é o trabalho de Cristo de tentar restaurar casamentos, ok? E isso é um trabalho que eu diria não deveria ser apenas pastoral. Isso deveria ser um trabalho da igreja. Isso é um trabalho nosso. Aliás, muitos dos nossos casos de família, conjugais, estão parando nos tribunais, como aliás acontecia lá na igreja de Corinto, porque nós não conseguimos estabelecer na igreja mediações, entende? Não conseguimos estabelecer na igreja conciliações. Então, o primeiro trabalho que eu acho que nós, como crentes, devemos fazer é um trabalho para buscar a reconciliação dentro daquilo que for possível a nós fazermos. Porque, obviamente, há alguma coisa que não nos é possível, que só. Eu digo assim: há alguma coisa que cabe a nós, há alguma coisa que cabe ao outro, que está envolvido naquela relação, e há alguma coisa que cabe a Deus. Eu não posso fazer nem a do outro, nem a Deus. Eu não posso tentar fazer a parte dessas outras duas pessoas ou dessas outras pessoas, não é? Mas eu preciso, e esse como pastor, eu acho que é o trabalho que a gente precisa fazer, é buscar a reconciliação, é buscar a restauração conjugal, é tentar ajudar as pessoas a retomarem uma vida matrimonial que seja boa, não é, que seja mais madura, que supere infantilidades. Agora, vamos ser realistas. A palavra de Deus diz claramente, lá no livro de Provérbios, que há cônjuges muito difíceis de serem suportados, não é? A sabedoria bíblica não é uma sabedoria só ideal, ela é uma sabedoria muito real, ela é uma sabedoria muito concreta. E ela diz que, às vezes, há cônjuges que são tão difíceis que é melhor você ficar lá fora pegando goteira, lá de baixo, lá fora do telhado, do que ficar dentro de casa com aquela pessoa. Então, há cônjuges difíceis, sim. Então, isso é uma boa razão para você abrir bem o seu olhar e olhar ali e pesquisar realmente, não ser precipitado nas suas decisões em relação ao casamento. Mas sim, eu não vou responder a questão do divórcio, porque eu não terei tempo. Mas o que acho que deve ser feito pastoralmente e em termos de igreja é um trabalho de restauração dos casamentos, da vida conjugal. Eu acho que esse é o trabalho pastoral e cristão por definição. Por fim, essa questão de nós ficarmos complacentes. Você é assim, não é? Ou como eu fui pastorear no Espírito Santo, aí veio o rapaz e disse para mim assim: eu sou Pereira e Pereira é assim mesmo, todos os Pereiras são dessa maneira, então pronto. Ok, ok, não é? E isso é um vaticínio, não é? Nós estamos simplesmente nos resignando a uma condição e dizendo assim: algo fora de mim está dizendo que eu não devo me responsabilizar por isso. Não, não é dessa maneira. Não é assim. Ou seja, você está aí absolutamente consciente, você sabe a diferença de uma nota de R$ 2 para uma nota de R$ 200. Aliás, dizem que já tem a nota de R$ 200, eu ainda não tenho acesso a ela, mas você provavelmente saberá a diferença de uma nota de 2 para uma nota de 200. Você sabe a diferença de um sim e de um não. Você sabe a diferença de que é honrar o seu pai ou não. Você sabe a diferença do que é ser fiel e não ser fiel. Então, por favor, obedeça a isso que você sabe. Ou seja, não dá para a gente também ficar aí simplesmente descansando em cima de vaticínios anteriores que se impõem a nós. A gente vê, por exemplo, exemplos de reis bíblicos, de servos de Deus, que são homens, por exemplo, que eram filhos de pais idólatras, pais adúlteros, que cresceram em lares absolutamente disfuncionais e ainda assim foram homens íntegros, tementes a Deus, retos. Ezequias é um destes. Se você pega a família de Ezequias, é um desastre, talvez com exceção da mãe, mas ele é alguém que absolutamente temeu ao Senhor. Então, não podemos fazer, Ana, tirar a responsabilidade das pessoas. Senão elas não podem responder por si, e elas precisam responder pelos seus atos. Sim, então nós precisamos não nos acomodar nessa situação e dizer: fulano, você precisa se empenhar nisso aí, isso que você está fazendo é pecado, você precisa largar essa vida,
Não fique assim, não se acomode a essa situação. Claro, nós precisamos crescer nisso. Existem certas situações que a gente precisa levar em consideração, isso é a sabedoria que dá, e sabedoria não é uma coisa do mundo mecânico, é uma coisa do mundo dinâmico, da vida, não é? É graça de Deus em nós. Existem situações que nós vamos precisar de sabedoria, porque às vezes existem pessoas, como nós falamos dias atrás, ontem, que foi abusada, eu que tenho essa experiência, que tenho uma experiência com aquela outra, e nós precisamos ter esse olhar um pouco mais sábio. E a sabedoria não tem uma receita pronta, ela tem princípios, não é? Uhum. Na escritura, na linguagem sapiencial, o temor de Deus, a Cristo, o Evangelho. Mas, vamos lá, o que eu estou tentando dizer é preciso também sabedoria para lidar com certos casos que são um pouquinho mais complicados, mas mesmo estes, eu diria mais, eu diria, mesmo Freud, né, eu vou chamar aqui um dos papas, então, da psicologia, mesmo Freud, na interpretação dos sonhos, que é a obra dita capital dele, não é? Vai dizer que esse indivíduo que está debaixo de comandos inconscientes é responsável. Ou seja, ele é responsável. Aliás, ele vai dizer é responsável, inclusive, pelos sonhos que estão dentro dele, que ele nem é capaz de dar conta. Vieram dele. Ora, então vamos sair dessa coisa de tirar a responsabilidade das pessoas. Nós somos uma sociedade aqui no Brasil que a gente tira muita responsabilidade das pessoas, não é? Responsabilidade do menino de 16 anos, responsabilidade daquele que parece ter aí uma psicosezinha, responsabilidade daquele que está debaixo disso. Não, vamos trazer uma resposta de responsabilidade um pouco mais forte para a nossa sociedade, nós estamos precisando disso, para a igreja, para as nossas crianças, inclusive, não é? Ok? Joia?